Fala TR, tudo bem? Hoje a gente vai falar de sourcing. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas eu quero explicar para você rapidinho essa nova tendência do nosso mercado de recrutamento e seleção. Bora? Bom, sourcing é uma nova modalidade de trabalhar com recrutamento que já existe, na verdade, há algum tempo. Por coincidência, no primeiro lugar que eu trabalhei em 2011, eu era do recrutamento, que hoje equivale mais ou menos ao sourcing que as empresas, grandes empresas, estão trabalhando. Talvez no LinkedIn você tenha visto Amazon, Facebook, Apple com vagas de sourcing ou de tech recruiter /sourcing. Então é isso que eu quero explicar para vocês no vídeo de hoje. O sourcing, falando das etapas do recrutamento e seleção como um todo, é como se fosse a etapa do recrutamento de fato. Então o foco principal é fazer o recrutamento. Só que não é simplesmente entrar em contato com a pessoa e recrutar. O sourcing vai cuidar das métricas, ajudar a cuidar da marca empregadora da empresa e ele vai ajudar em toda a experiência do candidato. Ele é bem parecido com o hunting. Para quem não sabe, o hunting ou o headhunter tem grande presença nas consultorias que geralmente trabalham com vagas em nível gerencial mais alto, vagas de diretoria e tudo mais. Então, antigamente se contratava um headhunter, que ele iria entrar em contato com essa pessoa para fazer uma proposta que às vezes essa vaga nem estava aberta. Então ele fazia uma proposta de algo que a pessoa nem sabia que existia, mas ele oferecia a vaga de forma ativa. Geralmente quem tem o sourcing, como eu falei, são empresas grandes que têm um volume de vaga muito grande, muito alto e que querem fazer com que essas etapas do processo sejam divididas para que haja mais produtividade. Então a ideia do sourcing não é fazer um processo end-to-end, que isso fique bem claro aqui. Então, para a gente recapitular aqui, o sourcing é a pessoa que faz o contato inicial com o candidato. Então, supondo que a gente está fazendo o processo end-to-end, como tech recruiter mesmo, a gente geralmente cumpre algumas etapas, que é fazer o alinhamento do perfil, entrar em contato com os candidatos ativamente, divulgar a vaga, fazer o processo de buscas passiva, que é quando a gente recebe candidatos e vai fazer a triagem, e depois fazer um screening, né, que é a parte da ligação, ou já fazer a entrevista direto. Tem gente que já faz entrevista, tem gente que faz um screening antes. Então, tanto faz, aí fica a seu critério. E o processo continuaria com a entrevista comportamental, aplicações de testes e tudo mais. Porém, o sourcing para ali na etapa do screening. Geralmente ele vai fazer um briefing do candidato e vai enviar ou para os gestores, requisitantes da vaga, ou até para o próprio RH fazer a entrevista. E o sourcing tem como tarefa, como eu já falei, criar fortes relacionamentos com os candidatos. Às vezes o candidato não vai ser o candidato adequado para a vaga que a gente tem agora, ou ele está com um valor de pretensão acima, ou ele não tem interesse no momento, mas o sourcing vai criar esse relacionamento para que em outras posições o candidato consiga ocupar o cargo que está compatível com o perfil dele. E o sourcing é a pessoa responsável por cuidar das métricas de atração de candidatos. Então ele precisa saber praticamente de cor quantos candidatos ele precisa abordar para determinada vaga, como é que é o fluxo de aceitação das mensagens, por exemplo, quando se trata do LinkedIn e tudo mais. E aí, para fechar, eu queria falar de algumas vantagens e desvantagens do sourcing, na minha opinião. Então, como vantagens, eu vejo que o sourcing foca na construção de relacionamentos. Então, ao mesmo tempo que ele precisa criar esse relacionamento com os candidatos para a questão das vagas, ele também conhece outras pessoas, conhece outras empresas, inclusive faz parcerias com outras empresas, com outros RHs, faz networking, participa de eventos. Então, é uma forma também do sourcing se manter atualizado no mercado e manter um networking bem bacana. Inclusive, o sourcing precisa ter um networking legal. Ele é especialista nas etapas iniciais do processo, então ele conhece bem como funciona o funil de atração de candidatos, ele cuida de toda essa parte, geralmente junto com o pessoal de marketing ou com as pessoas responsáveis pelo employer branding da empresa. Então, ele geralmente avalia
acompanha as avaliações também do Glassdoor, do LinkedIn, o que está sendo dito na Company Page. Inclusive, é legal que a tua empresa foque nesse ponto também, na questão de marca, de ter um perfil do LinkedIn bacana, um perfil do Instagram bacana, porque hoje os candidatos avaliam muito essa questão também na hora de escolher uma empresa. Eu acredito que você, como candidato, também avalie. Então, imagina a galera de TI, eles realmente avaliam. E uma outra vantagem é a alta demanda vindo das empresas internacionais. Então, como eu falei, Amazon, Google, Facebook, Uber, tem esse cargo de sourcing, tem bastante oportunidade, porém tem um adendo aí. Geralmente essas empresas que eu falei pedem o inglês. Então, se você tem o inglês e quer trabalhar com essa área, você é a pessoa perfeita para isso. Então, pode investir que vai dar certo. Mas se você ainda não tem o inglês, também já tem empresas aqui no Brasil contratando para essas posições. Então, fica tranquilo. Mas estuda o inglês, que é importante. Eu também estou estudando. E algumas desvantagens que eu vejo para o sourcing, na verdade, são apenas duas, que é ele não fazer o processo end-to-end, o que ao mesmo tempo pode ser uma vantagem ou desvantagem. Caso você seja um profissional que goste de fazer a entrevista em si, aquela entrevista mais focada no comportamental, eu acho que o sourcing não é a posição ideal para você. Então você deveria apostar de fato numa vaga de Tech Recruiter. E a outra desvantagem que eu vejo é você realmente ficar preso só na primeira parte do processo. Talvez se você ainda não tenha uma experiência no processo como um todo, isso pode te atrapalhar um pouquinho para entender o fluxo e até ajudar a equipe de RH. Então, se você está começando agora na área de RH, talvez seja mais interessante você pegar uma posição que faça um processo como um todo para você conhecer, para você ter a sua própria experiência e depois sim você partir para uma vaga de sourcing. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença. O sourcing é bem parecido com o recrutamento, mas tem as suas particularidades, que é o foco principalmente na parte de métricas, que o recrutamento até tem, mas não tão forte assim. Então, o sourcing vai ter como principal tarefa alimentar o funil de atração de candidatos. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.